a todos, sejam bem-vindos à CFM. O meu nome é Elsa Gomes e vamos para o segundo episódio, programa do Metro e Meio de Conversa. Aqui estamos a gravar nos estúdios em Leiria e hoje tenho um convidado muito especial, muito especial, o Sr. Manel dos Filipes. Boa tarde, ou bom dia ou boa noite. Boa tarde. Sr. Manel, é uma honra, deixe-me dizer-lhe, tê-lo aqui nos estúdios da CFM. Já está emocionado ou assim de repente? Então diga-me. Não, pá, vá, continua. Vamos continuar. Ora, para quem não sabe, o Sr. Manel, aliás, não há ninguém que não conheça o Sr. Manuel dos Filipes. O Sr. Manel tem um bar no Terreiro, verdade? Desde 1987. Exato. Confere, é Exato, isso mesmo? é. Então, e como é que surgiu, Desde março de 1987. como é que surgiu esta ideia de você fazer um bar em Leiria, numa altura em que os tempos Pronto. eram outros, não Então é? vou começando a explicar. Então vamos Eu posso começar. começar a explicar Desde o princípio. início, vamos lá, vamos a isso. Isto passou-se. Vou começar a contar um bocadinho da minha situação em Leiria. Da minha Você vida. nasceu onde? Para chegar. Eu nasci numa aldeia chamada Casal da Ponte, freguesia de Assentis, Concelho de Torres Novas, distrito de Santarém. Comecei a sair da escola primária, onde andei descalço até aos 11 anos, onde fui fazer exame da quarta classe com as primeiras sandálias emprestadas, porque os tempos eram outros, era muita dificuldade. E fui fazer exame a Torres Novas. Mas Torres Novas é o meu conselho, mas eu pouco conheço. Agora, Tomar conheço porque eu aos 11 anos, em setembro de 1980 Algures. Já se vai lembrar. 58, Bem, em 1958, setembro, já lá tinha um irmão meu, depois foi ver para a Leiria, e já morreu e está enterrado nos barrados. Já trabalhava no Colégio Nuno Alves em Tomar. certo. Eu era mais velho do que eu, 7 anos, e quando eu saí da primária, para não andar por ali na aldeia, no campo e não sei o quê, levou-me com ele Para tomar. para Tomar para o Colégio Nuno Alves trabalhar. Onde havia à volta de 1000 estudantes, onde encontrei, até depois mais tarde em Leiria, alguns dos que estiveram a estudar em Tomar. Foi trabalhar para lá. Porque aquilo era um género de um colégio de correção. E então os pais já não conseguiam aguentá-la e iam para lá. eles iam para lá. Assim como os ultramarinos também vinham e iam para lá estudar. Vinham diretamente de Angola, Moçambique, de Guiné e tal, e vinham para lá estudar. E quanto tempo E é que havia- trabalhou lá? Eu lá estive lá 7 anos. Estive desde os 11 anos aos 18 anos. Aos 18 anos fui fazer uma época balneária, portanto eu fui progredindo, fui para as limpezas, para a Copa lavar louça. Eu ainda hoje, no meu bar, eu tive esta frase com uma senhora que é a ajudante, ou que é da doutora Susana. Susana, não, pronto, a doutora dos óculos, fugiu dos olhos. Oftalmologista. E, sim, e disse a ela, e é verdade, eu já não sei o que é. Não há ninguém que limpe melhor pratos do que você, é isso? Que se eu tivesse moedas de 10 cêntimos durante aqueles 7 anos que eu estive lá, foi lá que aprendi na Copa, a Copa, não sabes o que é uma Copa? Sei, sim, senhora. Pronto, lavagem, pratos, louças e tudo. E limpeza, antes disso, até à hora do almoço, era limpezas. E depois? E depois, à hora do almoço, ia para a Copa. Até aos 14 anos, 15. Aos 15 anos era chefe de Copa. Aos 16 anos, passei para empregado de mesa. Íamos progredindo assim. O meu irmão, quando eu lá cheguei ao colégio, já era empregado de mesa, porque ele era mais velho do que eu, 7 anos. E foi ele que me levou para lá. Ao fim de eu lá estar, portanto, passar nesse ano,
normalmente, todos os anos, eu era um rapazinho novo, mas era dos mais antigos já do colégio, como empregado. E nunca na vida se lembraram que eu precisava de ir para São Pedro de Moela, onde havia a entrada de São Pedro de Moela, uma colónia balneária do Colégio do Novos de Mário. E para quê? Para os estudantes de ultramarinos, e não só, mas mais ultramarinos, que não tinham possibilidade de ir para casa, passavam cá as férias e era lá em São Pedro do Melo, naquela colónia balneária. E você ia também? Não, eu nunca me levaram lá. Eu, aos meus 15 anos, fui fazer uma época balneária em São Pedro do Melo, fui para a Miramar. Para o restaurante Miramar. E depois desse percurso, como é que depois surge Leiria? Vamos lá chegar. Vamos lá chegar. E depois, tinha 18 anos, quando Dona Alice, a diretora do colégio, e o marido, que era o Dr. Raul Lopes, que era daqui da zona de Pombal, ela queria que eu fosse para São Pedro. E eu disse não, porque eu já me comprometi, porque nós nas férias íamos para casa. Não havia, o colégio fechava, aqueles 2 meses, e nós tínhamos que ir para casa também. E então eu ia para o campo, ou ia para as obras, andava nas obras 9 km de bicicleta para um lado e para o outro. Entretanto, chegou-se a altura e eu disse não vou para São Pedro. Isto aqui, não vou, porque já me comprometi, ninguém me avisou, nem ninguém me disse nada. Eu tinha 18 anos, já era Pespinete. E eu vou assim, não vou, e vou para Figueira da Foz, já era empregado de pensão lá no colégio, vou para a Figueira da Foz para um restaurante trabalhar, que era um restaurante, a história parece um bocado em frente ao casino. E assim foi, olha, vamos estar com mais problemas, porque eu estou aqui o tempo que é obrigatório estar, e depois vou-me embora para a data que eu combinei para ir para lá. E eu não volto, não contem comigo, em setembro, para voltar para o colégio, que eu não volto mais. E despedi-me. E assim foi? Assim, exato. Depois fui para a Figueira, e da Figueira vim direto a Leiria, porque o meu irmão já estava cá, eu vim em setembro, e o meu irmão já estava cá desde abril. Nós tínhamos cá a família, tínhamos uma prima, uma tia nossa, e a minha prima, que era modista de Alfaiate, e era modista. O Alfaiate era o marido era Alfaiate, que era o Pinto Alfaiate, que toda a gente também conhece por aí. Que tinha a oficina dele e a casa de habitação por cima onde é hoje os Filipes, no primeiro andar. Foi aí que eu conheci a minha mulher. E foi aí, apaixonou-se. Pronto, apaixonei-me, depois andámos, depois eu cheguei a Leiria e o meu irmão já estava empregado, que ele arranjou-lhe um emprego para o meu irmão, e eu vim sem emprego, vim direto, sem emprego, sem nada, E o que é que para pensou casa do na meu altura? irmão. Não, pensei para arranjar, e eu lá me desenrasquei, arranjei para onde é a Caixa Geral de Depósitos, havia aí um café, que era em frente à Eletrolis, quase Eletrolis, não era bem, mas era quase, em frente à Eletrolis. Fui para lá trabalhar. Estive lá 2 meses, se não estou em erro, foi em 1965, se não estou em erro. Estive lá 2 meses, setembro, outubro, novembro, para aí. E depois consegui haver uma vaga que saiu lá um empregado da Esplanada do Jardim. E eu Na altura já havia a Esplanada do Jardim? Já, não era nada daquilo que é hoje. A Esplanada do Jardim era uma casinha, estás a ver os Filipes? Sim. Era Assim, aquilo, pequenina, era pequenino. aquilo, e mais uma parte assim em cima tinha 3 ou 4 degraus, assim como daqui a mim, que subia-se, e outra salinha assim na parte de cima. Por dentro, e tinha a Esplanada, que no verão era a minha casa de Leiria. No inverno, pronto, tínhamos que estar ali. Era mais no difícil. inverno não havia casa nenhuma praticamente que fosse assim grande casa, porque já lá chegamos. Entretanto, fui para lá, e depois o meu irmão que trabalhava nesta laje com o meu patrão,
começou-me a chatear para eu trazer o meu irmão para a esplanada. Quando o meu irmão era mais velho, eu disse, o Fernando Paula quer tu vais para lá. Está bem, eu vou. Ele dá-me, porque nós, na altura, ganhávamos a percentagem sobre a caixa que nós fazíamos. E ele, mas tinha que assinar um documento, um recibo de 300 escudos, que era para ir para a Caixa... Para a Caixa Geral. Para a Caixa... Ai, não, para a Caixa de Previdência. Caixa de Previdência, portanto, como se fosse a segurança E ele disse para ele, sim senhor, eu venho, mas para além da percentagem, quer receber aqui esses 300. Ele, sim senhor, eu dou. E foram. Quer dizer, ele ficou acima logo de mim. Eu era mais, ele era mais velho, eu mais novo, mas era mais velho do que ele na casa, ficou logo. Mas também tinha este bichinho pela restauração. Entretanto, ele foi sempre a restauração. Portanto, foi porque ele na tropa foi enfermeiro, tirou o curso de enfermeiro e depois não quis seguir com Gostava da restauração. E portanto acabou também por trazer o Sr. Manel para esta área. E então, depois disso, estive até 1968 na Esplanada. Em 1968 fui para a tropa. E foi para onde? Para a tropa? Para a tropa estive a CC Praça no R7, lá em cima, na Cruz da Areia? Na Cruz da Areia. E depois passei para a Força Aérea. Fui para Tancos, estive lá 8 dias, consegui, eu já era casado, consegui para a tropa. O meu sogro era bombeiro e o comandante dos bombeiros era capitão da Força Aérea. E então era um grande pavinho que eu tive, em que levei logo uma carta de recomendação da base aérea de Montreal para Tancos. Base aérea número 5. Para um capitão de lá. Cujo esse capitão começou, ao fim de 8 dias, começaram a pôr que vais para tal especialidade, e eu fiquei só para terça-feira. Começa a voz da caserna, para a Polícia Aérea. Olha, eu fui à inspeção e fiquei nos serviços auxiliares. Fiquei nos serviços auxiliares por causa dos pés chatos. E então não era a cabeça, eram os pés. Na altura ainda só eram os pés. Depois é que foi a cabeça. Já lá vamos, você deu na cabeça a muita gente. Entretanto, depois ao fim de 8 dias lá, e andei por ali, em janeiro, andei por lá à procura onde era a casa do homenzinho, do capitão Navega Santos, e nunca mais esqueci do nome. E ele assim, o que é que tu quer, rapaz? Oh, sou capitão. Só estou falando, tenho uma carta que entreguei ao senhor capitão Amaral, e tomando sempre para a polícia e eu não quero. Então, o que é que tu queres? Quer ir para o Montreal? E assim foi no outro dia, foram lá para distribuir-me a especialidade e eu chegou lá e disse para o sargento que estava lá a fazer a divisão, disse assim, aquele menino Montreal manda despacho já para Montreal porque eu não quero ouvir o chato do capitão Amaral. Isto é aquilo que se passou mesmo, as palavras todas que foram ditas na altura. E eu, assim foi, eu cheguei-me a arrepender, porque depois cheguei aqui em Montreal, eu era soldado, era serviço hoje, serviço amanhã, serviço do outro dia, com caralho. Era muita coisa para fazer. Aqui a 2 passos de casa com transporte de bola da Força Aérea e tudo, para vir para casa e não havia porque estava de serviço de sentinela, de noite e tudo, não sei o quê. Então fazia sentinelas na base. Pois, até que consegui, houve lá um sargento que era de Batalhas, já não me recordo o nome dele, que lá ingressou comigo, ou não sei como é que foi, meteu-me na Escola de Cabos. E eram uma série deles a tirar à Escola de Cabos. Foram logo 2 meses sem serviço nenhum. Pronto. Maravilha! Todos os dias para casa. E vinha ter com a sua esposa? Autocarro, sim, tudo. Autocarro, borla, de manhã para o autocarro e vinha. E quanto tempo é que esteve na base aérea? Saí em 71, portanto tive 69, 2 anos e... Em 71. 2 anos e... Portanto estávamos... À volta de 2 anos. Estávamos a aproximar daquele ano de 1974, que foi quando depois tudo mudou. Mas isso já foi, eu já cá estava fora. Pois já tinha saído. Eu saí em 71.
Portanto, em 71 voltei e deixei a indústria hoteleira. Fui trabalhar para eletrodomésticos, para a Excelos. Entretanto, abriu a sede da União de Leiria, onde é hoje ali, estás a ver, o italiano dos lados, aquele Sim. prédio todo era aí que era a sede da União de Leiria, mas eu já estava Baixo. na Excel há uns 3 anos, ou 4 ou o quê, estive lá 5 anos, portanto já estava há uns 3 anos, pelo menos, no coisa. E os 2 últimos anos fazia as duas coisas, eu tive noites que nem à cama ia. Saía, era noite o meu trabalho da sede da União, porque jogava-se lá para arranjar dinheiro para os jogadores, Para a equipa. para a União, pronto. Para a União de Leiria. Para a União de Leiria. E eu era o responsável, eu tomava conta daquilo, cheguei a ser diretor da União de Leiria no tempo de João Maluco, e então andei por ali. Cheguei, nessa altura, optei por ter que deixar a Excel e ficar outra vez à indústria hoteleira. Eu queria deixar a indústria hoteleira, mas tive que me dedicar porque eu já tinha, na altura, os 2 filhos. E eu tinha que O trabalhar. Miguel e o Gil. E no tempo que eu estive na União de Leiria, trabalhei noutra empresa, que era o Circo Leitores. Onde eu, O Circo de Leitores, mas eu já não ouvi isso. há tanto onde tempo. eu vendia literatura. Mas andava de porta em porta a vender as enciclopédias, aquelas coisas? Sim, discos e tudo. Eu tinha 300 e tal Discos? Sim. Discos de vinil. Eu tinha 300 e tal discos em casa. E foram esses discos que me levaram depois. Já lá chegamos. Cheguei Portanto. Uma pausa. Não, é isto. Vamos respirar aqui um bocadinho, beber um bocadinho de água. Foi. Onde é que eu ia? Ia nos discos, portanto saiu, trabalhava Trabalhava nos circuleitores Nos e circuleitores. comecei a ser logo conhecido. Eu já era conhecido, já era o Manel da Esplanada. Depois passei a ser o Manel da União. E comecei, com o Circo de Leitores, comecei a ter outros conhecimentos. Inclusive o do comandante da polícia, o Sr. Intendente Jesus. E o meu Miguel, lá está agora daquilo, era muito amigo da filha dele porque andavam a estudar os dois juntos no liceu. E eu venho e depois aquilo passaram-se uns 10 anos, ou 12, não posso precisar bem. Não. Sei que Chegamos a 1987. Pois, sei que ainda antes de 1987 deixei a União e fechou a sede e eu fui explorar, eu com o outro sócio, que era o irmão do Joaquim Marques, que tem ali aquele coisas nos jornais ao pé do cinema, era meu sócio, no bar do Bingo. O Bingo, que era O bingo ali... aqui na Mozinho de Albuquerque. Exato, aqui ao fim, ao pé do Barbeiro, era antigamente uma fábrica, e aí era... Havia o bingo. E havia o bingo, o bar era meu, aquilo era da Figueira da Foz, do casino, mas eu é que me posso do Tomou bar, posse ali do bar a do bingo. exploração do bar, eu e ele, até que andámos ali e tal, e tinha lá um empregado, que era o Mandelito, está agora em França, que muito bem empregado, muito conhecimentos, muitas coisas, e ia para abrir no bairro das Alminhas um bar com um restaurante e tal, não sei o quê, e eu para lá com um sócio que eu disse, pá, tu vais fazer as dele, olha, vais comigo, pronto, eu vou contigo, para lá abrir aquilo. E foi. E eu fui com ele. Entretanto, o Lelo, que era o meu sócio, não achou muita piada porque ele não gostava, foi uma pessoa muito séria, muito honesta, mas trabalhador pouco. Eu é que podia trabalhar e o meu Miguel, que tinha, aos 18 anos, tinha uns 16, 17 anos, na altura, era ele que me ajudava lá muito no bar porque o Lelo não era com ele. Estava parado. Entretanto, O trabalho estava parado. eu fui para lá, mas estive lá, 6 meses, porque eu trabalhava ali com circuitores e tudo, e eu disse, pá, não posso, tenho que deixar a Galéria, tenho que deixar tudo, porque eu tenho 2 filhos.
eu tenho que Fazer pela vida, olhar pela família. Olhar, exatamente, foi o que eu disse ao meu sócio. Disse, olha, ficas aí, arranjas um dinheiro que eu investi aqui, é para eu seguir. Tive um senhor, faleceu há pouco tempo, que me põe os bancos, o Sr. Guilherme Bernardes, que foi mais que o meu pai, em Liria, grande amigo, me pôs o dinheiro na mão, sem, portanto, nada, não havia papéis, não havia nada, pôs o dinheiro na mão e disse assim, Por anda, palavra, e Manel, disse, anda. Quando tiveres, pagas-me. E paguei tudo. Mas foi a minha Foi salvação. ele que o ajudou. Foi a minha salvação, ele. E eu andei, saí lá do coisa e disse, então assim, agora vou para Agora o que é que eu vou onde? fazer? Andei, eu conhecia aquela casa porque eu cheguei a morar, o Pinto Alfaiate morou lá. E depois ele saiu e o meu irmão foi morar para lá. No E primeiro eu era andar, hóspede, no primeiro andar, por baixo. eu era hóspede do meu irmão. Em solteiro, eu saí lá em 1968, em abril, dia 7 de abril. Em abril, dia 7 de abril, saí de lá, foi quando casei. E o meu irmão, portanto o meu irmão morava por cima, e eu E o que é que depois havia por baixo? Já havia alguma coisa? havia a Cruz Vermelha, quando eu vim para a Leiria era a Cruz Vermelha, era o consultório do Dr. Rui Acácio, pronto, era uma casa de coisa. Depois aquilo acabou e depois houve assim umas casas bexigadas. Mas nada de especial. Nada de especial. E eu conheci mais ou menos a casa e eu assim, caramba, e quem é que estava nessa altura já no primeiro andar? Como é que se chama isso quando a vender casas e coisas? A imobiliária. Mais a imobiliária. Que era do Sr. da Barosa que tinha a imobiliária por cima, no primeiro andar. E eu fui ter com ele. Ele dava conta do prédio. E foi falar. 1000 paus, 1000 contos. 1000 contos, não é 1000 escudos, é 1000 contos. 1000 escudos. 1000 escudos, 1000 escudos. Já nem sei o que é 1000 contos, ou 1000 contos, olha, já não sei. Pronto, ficamos assim. Que eu dei pela chave do reixão. Pronto, eu dei ali 2 meses ou 3 e tal, porque eu abri a casa em 1987, março. Mas fiquei com ela ainda em 86, no final de 86, foi para andar aqueles meses a arranjar, a preparar e tudo, isso aqui. E no início era o quê? Porque restaurante. Era restaurante, porque eu quando conheço já não era bem restaurante. Não. Pois, então começa como um restaurante. Um restaurante E já se chamava Os Filipes? Sim, porque eu fui obrigado a... Não, andava ali a saber qual era o nome que havia depois. Ainda não sabia muito bem. Depois, passado um ano ou mais, se calhar, é que pus os Filipes, porque o restaurante foi muito pouco tempo, porque não me aparecia ninguém, não tinha clientes. E o meu Miguel, como eu tinha um giradiscos e tinha 300 e tal discos, porque eu vendia discos de 5 litros e comprava também para mim, tinha lá em casa, ele começou-me a chatear na cabeça para eu pôr lá música. E eu respondi-me, meu menino, como é que eu posso pôr aqui música se isto é uma aldeia grande, não vem aqui ninguém com barulho? Se não vem sossegado, achas que com barulho que vem para aqui gente? Isto em junho, em março, foi logo a seguir, ao fim de março, abril, né? Em abril, princípio de abril, porque nessa altura as casas fechavam à meia-noite e às 11 horas não se via ninguém na rua. E portanto, achou a ideia um bocadinho doida, não é? Do Miguel em fazer aquilo. E eu, um bar, no fundo, não me apareceu um cliente. Ninguém. Durante aquele tempo. E eu, assim, estou desgraçado, tenho que ir para a obra, trabalhar, para pagar as dívidas que tenho. Até que fui e disse-lhe para ele, vai lá à casa chegar a apanhar. Era o que eu queria ouvir, porque eu jogava handball. E o pessoal do handball parava no Manel na Quitéria, que é ali ao pé do Mercado Santana. Sim. Paravam todos ali porque ele
porque um era guarda-redes e o Miguel, o preto, o irmão dele, que está agora em França, também era guarda-redes. E o meu também jogava handball. Então eles paravam por ali para beber um copo depois E dos eles treinos. paravam lá todos, ali assim, coisas, que chegava a sair a abril, era a esplanada do Manela, era sempre por causa do handball, pessoal do handball. E eu vou assim, olha, vai nas caras apanhadas. Opa, não durou 8 dias. Eu andava a servir do outro lado do passeio, Começava onde está a a aparecer outra gente. esplanada. Começou a aparecer gente, música, a aparecer gente. pelas aldeias, de todo lado, tudo. E depois o horário. O sacrifício, as duas cabeças que eu passei para alterar o horário. Portanto, isto no fundo o que o Sr. Manel está a dizer é que inicia-se aqui um novo ciclo em Leiria, Em Leiria. da noite de Leiria, porque Exato. o terreiro, aquela rua, não é? O terreiro, Sim, toda a gente começa a ir ao terreiro, tudo. não é? Não ia bem lá nenhum. Não havia mais nada. Tanto mais que ainda hoje é a casa, ainda mexe, aos fins de semana principalmente, já não mexe tanto. Durante a semana com os estudantes, porque os estudantes estavam habituados àquela hora, quase que dava as coisas e tudo, que era sempre para ver a casa cheia, e tudo, dava as coisas baratas, e aquilo Portanto, era sempre... isto surgiu de uma ideia do seu filho, correto, A Miguel? música. A música, a parte da música. O resto foi tudo eu e a sua minha esposa mulher. estava lá a trabalhar, Eu e a que eu minha lembro-me, mulher, sim. exatamente. Eu e a Dona Odete. E a Dona Odete. Só que é a Dona Lembro-me, Odete, que é a mãe do Miguel, que anda agora com do Luís, que anda com o Leão, na restauração com o Leão, não sei o quê. É a mãe dele. Foi minha empregada logo desde o princípio até indo para a reforma, foi 20 e tal anos. E qual era o horário? Mas abria à tarde, que eu recordo-me, abria à tarde. Não, abria às 8 da manhã, ainda hoje tenho esse horário. 8 da manhã? Eu estou lá sempre. Eles é que não querem, mas eu estou lá. Mas quando ele lá chega ao Miguel, eu já tenho aquilo tudo arranjado, tudo preparado para quando está a vier. E já tenho enviado alguns cafezitos. Não sabia muito, mas migalha a migalha encheu o papo. E então ele arranjou a maneira, e eu arranjei a maneira de pôr o horário. De alargar o horário. Com um senhor que eu chegava a entrar já em casa dele tudo, porque era meu cliente do Circo Leitores. Lá está a tal frase do Circo Leitores que me deu muitos conhecimentos em Leiria, onde eu conheci o Sr. Intendente Jesus, que morava nos Capuchos. Era meu cliente. E, através dele, mas antes dele, já tinha uns amigalhaços polícias, porque eu era da noite. E então já tinha uns amigalhaços polícias, onde tinha andava lá. Não me digo isso, pronto. Eu vou passar à frente. Vamos pôr aqui uma bolinha agora. Não, vou passar à frente. Pronto. Sei que mandava, que tentei engraxá-lo e tudo, mas não resultava. Pronto, que era para ver se ele era um pouco mais simpático com os horários. E penso dos horários, para ver se mudava o horário. Em que eu consegui, um dia o Miguel até vai na rua passear e encontrou a filha do Intendente Jesus e em junho, no dia que o Porto foi campeão europeu, ele encontrou e ela vai assim, então Filipe, como é que vai os Filipes? Opa, o meu pai anda em brasa com o teu pai. Então, nunca mais passou a licença, nunca mais dá licença para a abertura para as 2 da manhã. Chegava a saber, não é? Tinham que fechar. E eu abusava. A polícia ia lá e disse, não me chateiem, deixem-me trabalhar, eu quero é trabalhar. Porque eu tive um mês sem faturar nada e a partir daquela altura eu já trabalhava, era louco. Toda a gente ficou admirada como é que era, até eu fiquei assim, como é que é possível esta casa estar assim? Tive 1 ano sozinho em Leiria, não foi no terreno, em Leiria a trabalhar daquele género. Até que passado 1 ano, a segunda casa a abrir foi o Vicente,
na ponta de lá. Do outro lado da rua. Portanto, isto estamos a falar aqui nos inícios da década de 90 e você foi a primeira casa? Não, quase 90. Não, estou a dizer 87. Em 87 ainda isso funcionou até junho, sim. Até junho de 88, que foi a segunda casa que abriu, que foi a Vicente. E depois, a partir daí... em abril, em dezembro de 88, abriu o... Como é que se chama? Era o Panaceia? Não. Era a Panaceia. Mas era o Panaceia e a Estrebaria. Abriu a Estrebaria e a Panaceia, que era a última casa logo que entrava na rua onde eu moro, na Travessa da Paz. E, portanto, isto assim de repente, o que o Sr. Manel está aqui a partilhar connosco e de facto é fascinante, é que você inicia um conceito no terreiro e, de repente, entramos, que era isso que eu lhe estava aqui a ajudar a perceber, e para nós e para as pessoas que nos estão a ouvir e a ver, perceberem, década de 90, de repente o terreiro fica a ser o sítio da moda, o sítio onde toda a gente ia. De dia, ao final da escola, vinham do liceu, da escola comercial, não é? Beber um café à tarde, e de repente à noite, coisas incríveis começaram Era porque eu depois comecei a dar, em termos de música ao vivo, comecei a dar fados. Aos X de semana, dava fados. Não, durante a semana. Durante a semana, fados? fados? Durante a semana, fados. E não dava música, a música era só os discos. Depois não te lembras, era só discos. Mas no primeiro ano era só fados. Até que, e no outro ano, em 88, porque os estudantes começaram a vir em 89, se não estou em erro. Em 89, aparecem as escolas superiores. E então começa a infiltração. Já havia os outros bares. Sr. Manel, lembro-me aqui uma coisa. Eu recordo-me de estarmos no terreiro e a primeira semana académica foi lá. Foi no terreiro, foi. Com o E a segunda também. E a segunda também. As duas primeiras semanas académicas. E eu lembro que o Sr. Manel chegou a organizar palco cá fora no terreiro com música ao vivo. É verdade, não é? É que isto estamos... O Kim Barreiros esteve lá. Tenho aqui um homem emblemático. O Kim Barreiros esteve lá. Depois veio uma banda que até o vocalista era Carlos Liria, que era uma banda de Lisboa, que veio cá, e o palco era para ser uma caminhoneta da Sodicela, da cerveja, da saga da Sodicela. E eles recusaram, não quiseram. Disseram, não vamos atuar aqui. Mas havia, mas você ajudava. Olha, basta-te dizer, passado uns anos, foi a apresentação que é agora a Sol... Do Silence 4, do David? Do David Fonseca. Foi primeiro em Lisboa, depois em Leiria, depois no Porto. A apresentação deles. E foi lá na rua. As festas eram todas na rua. Até os comícios para a Câmara de Leiria, eram no terreiro. Um palco lá ao meio e a coisa era ali. O carnaval foi eu que o pus em Leiria. E quem me tirou foi o Sr. Gonçalo Lopes, como vereador. Localizou dali. Não, tirou dali, pôs no Mercado Santana. Depois do Mercado Santana eu ainda fui lá um primeiro ano, mas pronto, não sei. As coisas não avançaram. E ele depois mais tarde passou para o Carnaval e acabou o Carnaval. Eu tentei pôr a passagem de ano, não consegui, na minha casa consegui, mas eu queria ao público e não consegui. Com um DJ, que está agora para o estrangeiro, não consegui pôr a passagem de ano, portanto, eu até quando o Gonçalo começou a pôr, eu até achei piada e disse assim, olha, por acaso foi a única coisa boa que eu pôs. E foi a passagem de ano, que de certa maneira dá para toda a gente. Exatamente. Mas a passagem de ano era uma guerra que eu tinha com os bares, com os poucos bares que haviam em Leiria, que eu ralhava com eles. Eu tive numa reunião onde me mandaram calar e eu disse, não me calo porque eu sei bem na ponta do dedo que vocês sabem no corpo todo.
E quando eu saí dessa reunião, isto foi lá, ora, uns 6 ou 7 anos. 5 anos, morreu, portanto tem há uns 6, 7 anos. E, para há uns 7 anos. E houve um senhor da polícia, que ainda lá está, não sei qual é o posto dele, sei que é o Batalha. Não sei se ele é subintendente. Abel Batalha. Hã? Abel Batalha. Pô, não sei se ele é subintendente, Não sei se o qual que é, não sei qual é o pronto. posto. Não sei, sei que é mais fácil eu conhecer a minha até do que eu Você é conhecer. conhecido em todo lado, o Eu Sr. passava Manel é por uma ele e figura. eu dizia, oh, mas disse adeus. E quando eu saí, foi ele a falar e só disse para os bares todos que lá estavam e para o Presidente da Câmara, que era o que está na batalha, O Raul. o Raul, disse, só tenho pena do Manel se ter ido embora e não estar aqui presente para lhe agradecer, ele a falar, para lhe agradecer tudo aquilo que ele fez pelos bares de Leiria. Porque eu quase é que mandava, eu exigia que cumprisse. Eu tive que, na minha esplanada havia bares, donos dos bares, que iam para lá e tudo, e sei quê, e eu tinha a esplanada cheia àquela hora, e eu para calentar. Eu disse, oh, mano, não quer saber, amanhã também é dia. Isto é para se cumprir, tal horário é para se cumprir. Portanto, E eu você chegava às acabou- 2 horas e cumpria. Acabou por Mais ajudar tarde- muito a impulsionar e Sim. também ajudava os donos dos outros bares a E que eu as ralhava coisas com fossem, eles, por fossem eles bem fecharem. feitas. Eles queriam paródia, queriam tudo. Porque Normal. antes de haver Leiria, antes disto se passar a ser Leiria a capital do distrito, porque até aí era uma aldeia grande, para onde é que as pessoas iam? Para o Pedrógão, que havia lá dos discotecas. Iam para a Vieira, Iam para aqui aí? iam para Aquiagem, sim, iam para Nazaré, iam para uma discoteca que há antes de uma praia, antes de chegar a Nazaré, quer dizer, iam para todo, para talhas e tudo, corriam tudo, Leiria Não era se certa. localizavam, não se Leiria era localizavam certa, aqui. e eles continuaram. Antes que eu, depois eu abri, tive ali uns poucos anos sozinho, a fazer a passagem de ano, eu consegui ter pessoal de Torres Vedras, eu ainda, de vez em quando ainda falo nisso, pessoal de Torres Vedras, que vinham de Torres Vedras de propósito de passar a passagem de ano ao meu bar. Uma casita Exato. pequenita. Sr. Manel, Olha, a verdade é que aquilo que. E por isso eu lhe digo que este programa, o Metro e Meio de Conversa, é de facto um programa que pretende que as pessoas na CFM, os nossos ouvintes e as pessoas que nos veem também nas plataformas digitais, conheçam as pessoas que fazem coisas pela cidade, por Leiria, pelo distrito, pelo concelho. Sr. Manel, eu sei e percebi agora um pouco mais a sua história e ouvir este seu percurso, que pronto, eu começo a ir aos Filipos, eu tinha 14 anos, Mas- já tinha esta altura, mas ainda há mais coisas. há mais coisas. Eu Então, diga. vou dizer que essa é que me magoa hoje e muito. E muito. Porque eu não mereço que me tratem como estão a tratar. Apesar daquilo já não ser meu, é do meu filho, mas estão-me a tratar abaixo. Posso falar mal em português, estão-me a tratar abaixo de cão. Ó, Sr. Manel, Estão. Sabes porquê? Porque em Leiria, a primeira rua de Natal de Leiria foi o terreiro. As luzes de Natal na rua foi no terreiro. 50% que a região de Leiria era lá, era no terreiro. 50% da região de Leiria e os outros 50% dos bares. E hoje tu chegas lá, está a caixa, é que tem lá as luzes porque é a caixa. Mas é a caixa que paga. E tem como é que se chama? A biblioteca, porque é a Câmara. Então a gente não vai limpar nada. Está mal. Porque eu nunca impedi ninguém, nem nunca disse a ninguém, não podiam montar em festas que quisessem fazer lá. Eu não sou contra as festas que fazem em Leiria. Eu sou contra a maneira como tratam o terreno. pronto, acha que o terreiro merece, fica aqui essa nota, que o terreiro merece também
ser revitalizado, ou seja, ter as luzes de Natal e ter um movimento ter tudo o que a cidade tem. E o terreiro estar integrado. Também. Acho muito bem. Porque não se pode admitir que esteja em todo lado, que nunca passou nada e ter agora. Porque, não. Fica aqui também a mensagem. Fica aqui a mensagem. Exatamente, Sr. Manuel. Fica aqui a mensagem. Não quero estar contra o Robertinho, não. Fica aqui a mensagem. Mas eu sabem que elas ficam cá sempre. Estão cá cansadas. Fica aqui a mensagem. Eu estou a olhar para esta cara e cada vez estou a conhecê-lo melhor. Estou. O Sr. Manel está fascinado aqui com o nosso cameraman aqui na CFM. Não, esta cara do best, tragando lá. Só que eu... Não há ninguém que não tenha passado pelos Filipos. Diga-me uma coisa, como é que se sente hoje em dia, pronto, o Gilberto e o Miguel acabaram por dar seguimento aos Filipes. Não, o Miguel, o Gilberto não. O Gilberto agora não tanto. O Gilberto mas houve uma altura que sim. Vai trabalhar às sextas e sábados, quando pode não ter casamentos, para ir fazer aquilo. Faz 26 sem casamentos. Okay. Mas tem um emprego dele e ele não quis porque... Portanto, o Miguel é que está mais presente. Porquê? Porque são muito rapazes, são amigos, mas em termos de negócio o fitio pode não se dar. E então assim, para se manterem mais ou menos sempre unidos, não misturar as coisas. Não misturar anos com mas como é que se sente, os Filipes, desde 1987, ser um bar emblemático, portanto, acolheu os filhos, portanto, os pais, uma geração, depois os filhos, os netos, toda a gente a passar nos Filipes. Como é que se sente a ver, por exemplo, eu e outras pessoas aqui de Leiria e do distrito, da zona, de todo lado, como é que você se sente? É giro? Sinto orgulho. Sente orgulho? Sinto, mas sinto orgulho, mas é assim... eu gostava que eles amassem mais, fizessem mais. Portanto, o bar não é meu há 2 anos. Faço agora em janeiro 2 anos. E antes disso, já os clientes diziam que ele estava lá a trabalhar comigo, o André, e já diziam assim, és mesmo boa. Mas hoje não diz isso, ele não é, ele tem muito caminho a percorrer. Ele tem a idade que eu tinha com 2 filhos. Portanto, eu com 28 anos, que é a idade dele, sem ele devia ter é um recado que você tem que dar para as gerações. Para as novas gerações, façam um caminho. Isto, pronto, não ia para contar uma coisa, mas depois passa aí, é melhor não. É melhor não. Pronto, mas é. Fazer caminho. Mas há... Se tu chegares agora lá aos Filipes, olha, lá estão os 2, com certeza, eu emprestei o carro ao Eu vou levá-lo. Eu trouxe-o, ele veio aqui com Sabes o que é isto? Sabes o que é isto? Pronto, eu sei o que é que o Sr. Manel está a dizer. Toda a gente agora está agarrada às máquinas, não é? O telemóvel, não pode ser. Não dá. E eu ainda ontem eu disse ao Neto que estava lá, estive lá a ver a primeira parte do jogo, do Benfica, e depois cheguei a metade da segunda parte e fui-me embora. Porque ele começou a dizer, estás a rajar? Não estou a dizer nada, pá, só estou a dizer, estou mal, mãe. Tu estás a trabalhar, não podes estar sempre... Mas o pai é igual. Para a gente do balcão, eu ontem fui umas poucas vezes, enquanto disse, atendente. Portanto, um bocadinho menos de tecnologia, não é? Sr. Manel... Eu não queria dizer isto porque isso vai não, passar mas as coisas são para ser ditas, isto é 1,5 metro de conversa, nós estamos a conversar, o objetivo é conhecermos um bocadinho da sua história e de facto a sua história é impressionante. História de Leiria. História de Leiria, porque está aqui, fez muito pela cidade e tenho a certeza que gostava que a cidade em si reconhece. Reconhece. A cidade em si reconhece. As entidades super é que não conhecem.
vamos acreditar que reconhecem, só que às vezes esquecem-se um bocadinho, talvez, não é? Pronto. Sr. Manel, nós estamos, e já vamos quase com 50 minutos de conversa. Quando chegámos aqui, o Sr. Manel disse assim, não, isto 30 minutos chega. Fui buscá-lo ao terreiro, veio de motorista particular, quero-lhe agradecer muito. Eu sei que disse ao Miguel que tinha aceitado aos verbos, tinha aceitado o convite, porque fui eu que o convidei e, portanto, em meu nome, agradeço-lhe muito. Fui muito feliz nos Filipes, continuo a ser, porque os Filipes continuam a ter música ao vivo, aos fins de semana. Já não. Já não? Já não tem? Não. Mas até Desde a pandemia. Ok. Acabou. Não por mim. Não fui eu. Mas eu ainda tinha ideia que ainda em pandemia continuavam. fui obrigado por lei a não ter. Depois poderia ter, mas começaram Por acaso tinha ideia que mas ainda- começou que o ainda tinha. Miguel Mas- e coisas começaram a chatear porque não havia pessoal para trabalhar, né? Porque, quer dizer, o pessoal andava farto de andar no coisa, estava aquilo, era uma coisa louca. Aquilo dava cabo da cabeça. Eu hoje, por exemplo, já não passo as noites, porque eu não tenho cabeça para lá estar. Eu estou lá e não fazem as coisas como o Manel quer e eu Ai, trabalhei se quiserem. Quantas as pessoas às vezes que se calhar que até vou chorar para casa. mas continua a haver DJs, Sim, isso o é. Frica, que também vai ser o meu convidado, o Frica que passa vinil, ele sabe. E portanto continua a haver, bom rapaz, continua a haver noites muito emblemáticas. O 99, que é um moço que é de Águeda, mas vive na Marinha Grande de O Salvo. Sr. Manel tem umas dicas para me dar. Sr. Manel, para terminarmos, muito obrigada, já lhe agradeci. Obrigada também em nome da CFM. Obrigado. É bem-vindo aqui aos estúdios quando quiser. Eu obrigado pelo convite. E Agora- muito agora me honra, agradeço. é o meu segundo convidado e, portanto, estou muito orgulhosa desta conversa, deste metro e meio de conversa e de conhecer um pouco a sua história. Penso que não há ninguém aqui em Leiria e arredores que não tenha sido já feliz nos Filipes e obrigada por nos ter proporcionado isso e ser transversal em tantas gerações e que Só deixa... É verdade, e deixa aqui Sim, um legado, só tenho um legado pena, na cidade. Só tenho pena Deixa de um uma legado aqui na coisa, cidade. não ter a minha santa pena. O resto, pronto, vou andando. E muito obrigada, Sr. Manel. Espero que vá andando e que continue aqui ainda uns bons anos connosco, porque nós gostamos de si e queremos vê-lo aqui na nossa cidade. Pronto, acho que terminamos assim bom. Certo. Quer deixar assim alguma mensagem para... Não, a mensagem que tenho é que não se esqueçam que o meu ditado é este. Então diga. Quem passa por Leiria e não passa nos Filipes, nunca diga que passou por Leiria. Olha bem, E já tem passado, e já tem vindo até filhos ainda não foi há muitos anos, foi que veio, que até foi no cinema, o nome dos Filipes, encarregado pela uma ministra, em que o filho, portanto ela perguntou ao filho uma coisa e o filho indicou-lhe os Filipes, os Filipes, o João Gordo, como os sítios para ir. para ela, visitar. onde é que ela havia de ir, e, portanto, que ela teve cá um trabalho, uma coisa ali no cinema, e onde é que ela havia de ver um copo. E ela disse, os Filipes, acho que também foi aquele lá ao pé, pensamos o Pátio do Barão, e para comer no João Gordo. Portanto, Foi a publicidade. fica aqui o recado, no fundo, Não é um não é um desabafo. recado, é um desabafo do Sr. Manel. Quem passa por Leiria e não passa nos Filipes nunca veio a Leiria. Um beijinho a todos. E tenho outra ainda. Ainda tem mais uma, atenção. Quando os clientes vão lá e passam e vão, eu não os conheço assim muito bem e tal, avios, e depois vão-se embora, adeus, até qualquer dia. Olha, mas não façam como o meu avô.
Então, é que eu fui e nunca mais voltou. Obrigada a todos. Opa. O meu nome é Elsa Gomes. Foi 1,5 m de conversa com o Sr. Manuel dos Filipos, mais conhecido por Sr. Manel. Toda a gente o conhece. Foi um prazer enorme. Volto para a semana com um terceiro convidado. E muito obrigada. Um beijinho a todos. CFM para vocês. Elsa Gomes. Obrigada.